quê? Hã? Tá, vamos lá, rapidinho, ó, só voltar. Essa é a terceira aula. A minha pergunta foi, eu cheguei a finalizar a segunda aula. Eu não lembro se eu cheguei. Não, então não acabou não, porque tem rede social ainda. Tem rede social e tem e-mail ainda. Misericórdia. Vocês pegaram Covid também? Ô, gente, quem pegar Covid pega até mais 3 dias, depois segura. Pelo amor de Deus. É a última aula. Porque não adianta colocar Excel no começo, senão você vai acabar, vai bananar. Vou ter que baixar a aula aqui, cara, não tem. Sabe onde que tá o... Hein, você tem pendrive, hein? Faz aulas ou não? Aula 2. Que acontece? Essa internet aqui é horrível pra caramba. Você vai pegando lá o material? Você consegue pegar? Tá. Enquanto você vai pegando aí, eu vou ensinar uma coisa que poderia cair no concurso, tá? Vamos lá. Tem um conceito chamado de Big Data. Ah, tá gravando? Vai gravar, né? Quer colocar pra gravar já? Já tá gravando? Ah, então beleza. Olá, pessoal do online. Falar olá, porque senão eles ficam sentidos, né? Então tem o conceito de Big Data, tá? O que é o conceito de Big Data? Para você entender o Big Data, você precisa entender 3 coisas. Dados, informação, conhecimento. Para você conhecer sobre isso, você entender o seguinte. O número 36, ele é um dado ou é uma informação? O que vocês acham? Ele é um dado, tá? Mas por que o número 36 ele é um dado? Porque eu não consigo tomar uma decisão. O Big Data caiu muito para a Polícia Federal, tá? E aí o FMT eu acho que deu uma olhadinha e só mudou isso no edital. Então, se alguém falar para você número 36, eu não consigo tomar uma decisão se seja o número de quantidades de alunos que está na sala, o número do pé da colega, né? O tamanho do sapato, enfim, eu não consigo tomar nenhuma decisão. Agora, a partir do momento que eu falo 36 graus Celsius, todo mundo consegue entender que eu posso tomar a decisão? Se faz 36 graus Celsius, por exemplo, eu não vou usar um casaco de lã. Eu vou usar o quê? Uma roupa mais confortável. E o que acontece na prática? Quando você tem informação, você consegue tomar uma decisão. Se você quiser anotar no seu concurso público, dados é a matéria-prima. Como assim a matéria-prima? É um dado solto. E aí o que acontece? Um sistema computacional, ele armazena dado ou armazena informação? Hein? Não. Ele armazena dado ou informação. Lembra que a gente está na área de exatas. Não é depende. Tem os dois. Ou é uma coisa ou é a outra. Dado ou informação? Um sistema computacional, ele armazena dados ou informação? Dados. Tanto é que se você estudar para a Polícia Federal, tem um tema lá chamado banco de dados. Beleza? Não existe uma matéria chamada banco de informação. E aí você fala assim, mas pô, não entendi, professor. Imagine só, você tem aqui um formulário do Facebook, tudo bem? Você vai criar lá um perfil no Facebook. Tranquilo até então? Aqui você vai ter o campo nome, o campo CPF, o campo RG e etc. O banco de dados armazena esses dados de forma aleatória. E aí o que acontece? Através do sistema computacional, a gente consegue transformar esse dado aqui em uma informação. Porque eu junto todos os campos separados e consigo falar o seguinte, esses aqui são os dados pessoais, esses são os dados de endereço, esses são os dados profissionais. Até então, tranquilo? Outra coisa importante, sistema armazena dado, o dado transforma em informação. E você, quando virar policial, vai utilizar o conhecimento.
O que é o conhecimento na pirâmide, né, da inteligência? É você utilizar aquela informação para algo específico. Por exemplo, eu falei que está 36 graus Celsius. E aí eu vou usar um casaco de lã? Eu posso falar que a minha tomada de decisão é o conhecimento? Sim ou não? Sim ou não? Ótimo. Agora a gente vai entender duas coisas importantes. Quando eu falo de tecnologia, de mundo, existem vários tipos de dados, mas cai dois em concurso público. Dados estruturados e dados... Aqui pega na câmera? Aqui pega na câmera? Dados não estruturados. Professor, não entendi nada. Calma, relaxa. Preste atenção. Existem dois sistemas que a gente utiliza para inteligência empresarial. A gente utiliza algo chamado de BI. Muitos já ouviram falar da nomenclatura Power BI. Já ouviram falar? Power BI é uma ferramenta da Microsoft que permite analisar dados de planilhas. Beleza? Só que quando eu tenho dados estruturados, posso pegar o vermelhinho? Significa que a informação ela está dentro da empresa. Esses dados, eles são obtidos de sistemas transacionais. Professor, o que é isso, transacionais? São sistemas que estão dentro da empresa. Vou dar um exemplo. Alguém trabalha na empresa, ou já viu na empresa, tem o cadastro de cliente, tem a contabilidade, o RH, comercial, financeiro, portaria. Todas essas informações vêm daquele setor. E quando você trabalha com dados não estruturados, são dados externos. Professor, como assim dados externos? Tudo que for fora da empresa. Pesquisa, redes sociais, mais que eu posso falar aqui? Informações de áudio, de vídeo, de música, de arquivo e assim por diante. E agora eu vou falar para ficar técnico, para você lembrar na hora da prova. Mais de 80% das informações que são geradas no mundo vêm de dados não estruturados. O que são dados não estruturados? Eles estão sendo transacionados através de redes sociais, de e-mail, de arquivo, de vídeo. Até então, tranquilo? E os dados transacionais é de empresa mesmo. O que o Big Data é? Alguém gosta aqui de X-Men? Ou já assistiu X-Men? Se você gosta de X-Men, você vai acertar a questão de Big Data. Qual que é o poder do professor Xavier? Ter uma cabeça grande, né? Não, nada a ver. O que ele consegue ver? Futuro, gente. Misericórdia. Ele tem o poder de ler a mente. Agora a pergunta é, ele consegue ler toda e qualquer mente? Esquece o Magneto. Na verdade, ele consegue ler o Magneto também, desde que ele tenha seu capacete. Não. Ele conecta ao cérebro, mas ele consegue fazer o quê? Ele consegue ler tudo. Tanto de mutante, quanto de não mutante. Ó, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Então, eu não falei para vocês terem dois tipos de dados? Estruturados e não estruturados? Então, isso aqui você não vai marcar na prova, que não vai cair mutante lá, tá? Pelo amor de Deus. Então, aqui... aqui é humano. E aqui é mutante. Então, significa que o professor Xavier... Quem que é o professor Xavier? Ele consegue analisar todo e qualquer tipo de dado. Então, o sistema Big Data é o tchan da inteligência empresarial. Quem tem um sistema Big Data está a séculos-luz de qualquer empresa. Quer ver um exemplo? O nosso amigo dos Estados Unidos, ele sabe quando ele tem que comprar a ação da Petrobras. Vou falar americano, tá? Quem trabalha com mineração de dados vai entender o que eu estou falando. Ele consegue analisar se o dólar está baixo, se o dólar está alto, se está tendo crise política, se está tendo problema de exportação, se o combustível no Brasil está aumentando. Então, ele consegue fazer uma série de combinações internas e externas. E aí ele fala o seguinte, ó, não é o momento apropriado para você comprar a ação da Petrobras. Beleza? Então, quem que faz isso? O professor Xavier. Mas quem é o professor Xavier? Big Data. Beleza? O Big Data consegue prever padrões.
Então, por exemplo, através do Big Data, a gente consegue ter um exemplo clássico, para quem trabalha na área de meteorologia, ele consegue prever se vai ter um evento sísmico, se vai ter terremoto ou não. Então, aquele cara que salva a vida de várias pessoas, não é o professor Xavier, é o Big Data. Porque ele consegue ver informações do espaço e ele consegue ver informações de pesquisas, de fotos, de imagens. Ele consegue ver, por exemplo, ó, o cara viu que deu igual no Manso teve agora, né? Aquele troço lá rodando. Que como é que chama? Tornado no Manso. É uma tromba d'água, né? E ele consegue avaliar, não, se deu esse evento assim, assim, assado, é provável que possa ocorrer um desabamento. Então, aí ele passa essa informação para os órgãos competentes e eles tomam as decisões. Então, Big Data é justamente isso. Ele é um sistema que consegue ter acesso a toda e qualquer informação. Belezinha? Um exemplo clássico, tá? Não posso falar isso, né? Mas, por exemplo, com certeza o Serasa tem esse tipo de sistema. Porque ele consegue ver, por exemplo... Pode falar? Exatamente. Quando eu falo robô, todo mundo consegue entender que é um servidor de grande porte. O Big Data, na verdade, não é só um servidor. São várias máquinas, tá? E o cara, para ter condição de ter um Big Data, o cara tem que ter muita condição. Por exemplo, uma empresa pequena não vai ter condição, porque ele armazena os dados de todo mundo. E aí ele toma uma decisão para você. É um investimento alto? Lógico que é, mas ele dá lucro, pensando no futuro, tá? Bolsa, por exemplo. Quer ver um exemplo que está tendo bastante Big Data? Aqueles caras de apostas. Entendeu? Aqueles caras de aposta é um Big Data. Ele analisa o jogo, o jogador, se o cara tá machucado, se o cara tá perebento, se o cara tá caindo de rendimento. E aí, a partir disso, ele consegue falar assim, ó, esse cara tá perebento, então ele não vai marcar muito ponto. Entendeu? Oi? Essa ideia é boa, né? Cara, vou te falar a verdade, eu não confio muito na Mega Sena. Eu nunca ganhei nem pra bingo. Presta atenção. O Big Data tem o poder, de pegar um arquivo PDF, ler o arquivo PDF e identificar qual que é o teor da informação. Ele consegue pegar informações de áudio, consegue ter um teor de qual a informação é aquela. Um vídeo e consegue ter o teor. Beleza? Por isso que ele é o professor Xavier. Porque ele lê mentes, mas ele não lê mentes, ele lê dados. Até então, tranquilo? Bom, outra coisa que pode cair na questão de Big Data, tá? E como vocês são PJC, a gente tem que ficar atento que são 10 questões, tá bom? Posso apagar aqui ou vocês querem? Apesar que a aula tá gravada, né? Então, vocês dão um print aí, puf, depois vocês pegam novamente, tá? Pode cair também no Big Data, turma, quais são as características do Big Data. E aí eu vou passar um macete que você nunca mais vai esquecer. Depois você me chama pro churrasco da aprovação. 5 vezes. 5 vezes. O que é 5V? Variedade. Por que é variedade? Eu não acabei de falar que ele pode ter acesso a dados estruturados e dados não estruturados? Ele não pode fazer pesquisa na rede social? Ter acessos de arquivos de áudio, de imagem, de vídeo, e inclusive de dados transacionais? Então, ele tem uma variedade de dados, beleza? Se ele tem uma variedade de dados, ele também precisa de ter velocidade. Porque, como o nosso colega falou lá no final, ele é um robô. Então, ele tem que analisar uma grande quantidade de dados de forma rápida. Até então, tranquilo? Bom, variedade, velocidade e aí veracidade. O que é veracidade? Significa que as fontes, as informações, elas são confiáveis. Eu não vou pegar, por exemplo, hoje a gente tem vários doutores de redes sociais, né? Então, o cara nunca fez não fez nem pós-graduação, ele já é doutor em pandemia. Ou ele é doutor em política. Ou é doutor em história. Então, o que acontece? Ele pega os dados de redes sociais, mas ele compara com artigos, com livros, com autores. Para quem que é formado em direito aí, se fosse para a área de jurídica, né? O doutrina, né? Nem sei se estou falando correto, né? Doutrina são aqueles artistas, não. São autores que determinam um assunto ali, foca e vai. Eu não entendo essa parte. Mas então o que acontece?
existe veracidade, beleza? Outra coisa importante, se tem variedade, tem volume. Então, a quantidade de arquivos armazenadas é gigantesca, gigantesca, gigantesca. Eu estava vendo um estudo ano passado, se eu não me engano, por minuto, eu não sei se é 150 mil posts tem no Twitter. E olha que o Twitter nem é a maior rede social do mundo, né? O Facebook e o Instagram, tá bom? E por último, gente, se eu tenho todos esses 4 tipos de características, eu vou gerar o que para minha empresa? Valor, que é o ganho dos concorrentes. Também pode cair a palavra o seguinte, o Big Data, ele gera competitividade, sim ou não? Sim, porque eu não vou trabalhar mais de forma reativa, eu vou trabalhar de forma proativa, porque eu vou prever padrões. Se eu consigo prever padrões, eu consigo criar planos de ações e a minha empresa vai ficar o quê? Na frente de todas as outras. E aí eu posso ser uma empresa inovativa. Beleza? Tranquilo? Posso dar um exemplo? Netflix. A Netflix é um grande case de sucesso. Por quê? Quer ver um exemplo? Vocês já viram aquele filme The Good Doctor? Então, aquele seriado ele foi rejeitado por umas 3 grandes emissoras. E aí, o que aconteceu? Ele foi e colocou primeiro na Netflix. E ele pegou, a Netflix falou assim, cara, eu não vou colocar esse cara primeiro, não. Primeiro eu vou fazer uma pesquisa. Aí ele começou a pesquisar sobre os assuntos, viu que os assuntos eram pertinentes, fez uma busca interna e agora falou assim, bom, mas quem paga não é o pessoal da área de saúde, quem paga é o quê? O povo. Fizeram uma pesquisa. Vocês gostariam de assistir um seriado assim, assim, assado? E ele começou a fazer questionamentos em redes sociais, em Instagram, em pesquisas no Google, e ele teve grande assertividade. Tanto é que, para quem era o rejeitado, que era esse The Good Doctor, já está na 5ª temporada. Beleza? E isso, gente, ele utiliza muito. Muito mesmo. A Netflix é campeã nisso. É questão de... ele tem uns algoritmos muito sofisticados de indicações, do top 10, né, de avaliações. Então, queira ou não, ali tem um Big Data trabalhando, não só com os filmes que estão ali dentro, mas também do tudo que as pessoas estão publicando, questionando, pesquisando na web. Belezinha? Então, isso seria o assunto, tá, de Big Data. No início de tudo era 3. Quem é os 3 principais? Por que variedade? Calma, calma. Por que variedade? Não, porque eu posso ter dados estruturados e dados não estruturados. Beleza. O próxima característica. Porque eu tenho que analisar todos esses dados em tempo real. E o próximo, valor. Qual que é a função principal do Big Data? Se eu fosse perguntar assim, qual que é a característica principal? Oi? Não é gerar lucro, gerar competitividade, porque eu posso usar, por exemplo, eu não posso gerar um Big Data para a Polícia Civil? Volume? Volume? Não tem um valor? Engraçado. Volume. Volume é porque é uma grande quantidade de dados. Variedade porque são dados estruturados, dados não estruturados. E velocidade. Não, não, tudo bem. Vamos lá rapidamente. Vamos pegar esses 3 já que tu falou, tá? Os 3 somados num vai chegar no objetivo principal. Qual que é o objetivo principal? Gerar competitividade. Teve alguém que falou lucro. Não foca só em lucro, não. Por exemplo, lá no Nordeste, não me recordo o nome, estão criando um data para combater o feminicídio. Tá? Sabe por quê? As mulheres, elas, diferente dos homens, elas vão dando dica de quando alguma coisa está acontecendo. E aí a gente não percebe. Isso é o fato, é verdade. Então fala assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então vamos embora.
Então, às vezes, ela dá pequenas dicas para você. E aí, através de posts, começaram a fazer um estudo, né, doutores na área de psicologia, na área de direito, e eles começaram a ver que, através daqueles posts, geravam uma questão de um perfil e sabia que aquela mulher ali estava sofrendo com abusos, estavam sofrendo violência, e aí eles estão criando um Big Data para isso. Mas, lembrando, o Big Data sempre vai ser foco para valor? Não. Aqui ele está sendo utilizado para prevenir um crime. Tá? O Big Data ele pode ser utilizado para empresas privadas e empresas de segurança pública. Tá bom? Poderia ser utilizado um Big Data, por exemplo, para combater o tráfico de drogas. Ou para tentar combater a questão de fake news, por exemplo, mas as pessoas não utilizam o conhecimento por bem, né? Mas assim, variedade, velocidade e volume. A veracidade que é o de menos, né? No meu modo de ver. Mas o valor eu acho que teria que ter. Eu vou dar uma olhada depois nessa questão, vamos ver depois, que ano que foi, tá? Mas poderíamos também por eliminação, se for o CESP. Se ele colocou os 3, tá ok? Entendi. Vou pegar a questão lá. Vou pegar a questão lá, a gente vê na hora do intervalo. Pode ser? Tranquilo? Esse aí foi CESP, né? Esse aí foi CESP, não foi? Tá funcionando? Tá. Nós paramos no... Ai, não tá funcionando, não? Nós paramos aonde, gente? Lembra aí, fazendo favor. Que a gente tem que voar hoje, hein? Não, não. Não, não, tá. É só colocar aqui no P. Ele não tá duplicado. Ah lá, tá só aqui, ó. Parou aqui, não foi? Não, tava em pesquisa. Vamos responder essa. Só, para quem chegou agora, esse aí é o material da aula 2, tá? A gente não havia terminado esse material. Dá para enxergar aí ou tá muito pequeno? Quer que eu escreva no quadro? Oi? Vamos responder rapidão para a gente não perder muito tempo? Presta atenção. Assinale a alternativa que apresenta o termo mais indicado para pesquisar sobre o município de Jangada. Então, se eu quero pesquisar o município de Jangada, qual o caractere que eu utilizo? Sempre aspas duplas. Posso eliminar A? Posso eliminar mais uma? Beleza. Essa questão da UFMT, tá? Próximo. Porém, eliminando as informações relacionadas à embarcação. Se eu quero eliminar, tem que ter o sinal de hífen. Hífen, tá? Então, o que acontece? Esse aqui tem sinal de hífen no município, né? E ele está falando para eliminar o quê? Embarcações. Qual é o gabarito? B de bola. Tá vendo como eu falo para vocês que o UFMT é complicado? Eu nem preciso saber tudo. Automaticamente já elimina quase 50 questões. Vamos lá, gente. E-mail. Primeira pergunta.
O e-mail é em tempo real, sim ou não? Quem acha que o e-mail é em tempo real, levanta a mão. Ia levantar, né? Fala a verdade. Descobriu a cidade que eu vou mandar vocês hoje. Araguaína. Que tem 900 habitantes. Entendeu? Eu falei, gente, é pior que Porto Estrela. Tá? Então, o que que acontece? Deve nem pagar o salário do prefeito, gente. E indo para Goiás. É o menor município do estado de Mato Grosso. Eu também não sei. Eu mandei o cara para Pedro Neca. Ele falou, prefiro para Pedro Neca do que Araguaína. Eu falei, não, deve ser muito ruim lá. Deve ser muito ruim lá, não tem opção. Então vamos lá, gente. O e-mail, ele é multiplataforma. O que significa? Independente do aparelho físico e o software que você esteja utilizando, você vai ter acesso. Até então, tranquilo? Outra coisa, o e-mail é em tempo real? Não, o e-mail não é em tempo real. Pode cair essa palavra aqui, ó. Assíncrona. Lembra de assíncrona? Assíncrona é o nosso amigo e-mail. Quando eu disparo o e-mail, chega automaticamente para outra pessoa? Sim ou não? Não. Se você tivesse a internet, não envia. Se o cara lá, o receptor tivesse a internet, também não recebe. Então, existe comunicação assíncrona, que é o exemplo de e-mail. Existe comunicação que é chamada de síncrona, que é em tempo real. Exemplo de tempo real, faço uma ligação no WhatsApp. Para eu conversar com a outra pessoa, tem que ser em tempo real. Vocês concordam comigo, né? Não existe, né, em ligação, não ser em tempo real. Outra coisa, o e-mail ele é gratuito, mas com limitação. Fiquem atentos, gente. Tudo na vida tem um limite. Integração com serviços de computação em nuvem. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem o e-mail do Google, tá? E aí você vai enviar um arquivo do edital. Esse arquivo é muito pesado. E aí ele não vai conseguir fazer o processo de anexo. Só que você vai conseguir enviar esse e-mail? Ele vai subir para a nuvem. E aí, quando o cara enviar, vai chegar um link para o receptor. E aí ele pode baixar o arquivo. Por quê? Hoje os servidores de e-mail são integrados com a nuvem. Assim como o nosso amigo Gmail é integrado com o Google Drive, nós temos o Outlook que é integrado com o OneDrive. Beleza? Já falei que ele não é em tempo real. E aí vamos entender uma coisa importante. Gente, caiu na UFMT, inclusive até eu caí numa questão, tá? O cara deu assim, ó, rei, @rei. O e-mail para existir, ele tem que ter no mínimo 3 divisões. Primeira divisão é o nome do usuário. Segunda divisão é o provedor. E terceira divisão é o tipo do provedor. Nesse caso, o meu e-mail pertence ao Gmail e ele é comercial. Se fosse Edu, se fosse Gov, se fosse militar. Outra coisa, Oi? Esse e-mail aqui, ele é internacional. E esse e-mail aqui? E se tivesse .pt? Ah, ele voltou pro Lula. Portugal. E se ele fosse NZ? Nova Zelândia. Falando de e-mail, existem duas formas de você acessar o e-mail. Cliente de e-mail ou web e-mail. O primeiro que eu vou falar para vocês é o web e-mail. Web e-mail, palavra-chave. Você tem que acessar um navegador. Dica, se não tiver internet, você consegue navegar? Sim ou não? Não. Mas um cliente de e-mail consegue abrir ele sem acesso à internet? Sim ou não? Sim. Tanto é que vocês têm um cliente de e-mail no celular de vocês, que é aquele appzinho do Gmail, por exemplo. Você clica nele, ele abre? Abre. Se eu não tiver conexão com a internet, eu consigo visualizar todos os e-mails antigos até o momento da queda de conexão. Inclusive, eu consigo mandar um e-mail? Consegue. Só que ele fica numa caixa que a gente vai aprender que é caixa de saída, beleza? Outra coisa, caiu na UFMT o nome dos clientes de e-mail. Eu sei que tem pessoas que nunca ouviu falar desse cara aqui, ó, Mozilla Thunderbird. Ele é o gerenciador de e-mail do Mozilla Firefox. O comum sempre é o Outlook, né? Mas foca, pode ser o Outlook, pode ser o Mozilla Thunderbird. Tudo que eu faço com esse cara, eu faço com esse outro cara aqui, beleza? Bom, agora vamos começar a explicar as caixas de mensagens. Gente, primeira coisa que vocês têm que ter noção aí do seu concurso público.
toda vez que você for fazer qualquer comunicação no seu ambiente corporativo, não utilize o WhatsApp. Utiliza e-mail, porque e-mail é prova formal. O WhatsApp, em alguns casos, não é considerado como prova formal, porque você pediu para o cara ser monitorado. Tanto é que em alguns processos você tem que ir lá no cartório pagar, nem sei como é que chama esse processo. Isso. E alguns juízes, né, se não me engano, não aceitam. Então, você vai tomar prejuízo. Então, se você, por exemplo, está sendo chantageada ou está tendo assédio, tem que encaminhar via e-mail. Porque envia e-mail, ele não pode falar que ele não está sabendo. E ambiente colaborativo, ele não pode falar o seguinte, ele pode, como é que fala a palavra? Ele não pode falar não repúdio. Ele não sabia que isso era ilegal, entendeu? Já o WhatsApp fala assim, ó, eu não posso gerar prova para mim mesmo. Você não falou que estava me monitorando. Aí o ferro entra, você perde o processo. Se brincar, você vai ter que até pagar as custas processuais. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, caixa de entrada. Professor, o que é caixa de entrada? São todos os e-mails recebidos. Fiquem atentos. Poderia cair na UFMT o seguinte, eu encaminhei o e-mail para o usuário. E aí ele falou assim, não recebi o e-mail. Eu falei assim, mas você já olhou na caixa de entrada? Ele falou assim, não está na caixa de entrada. Pergunta, para onde foi parar esse e-mail? Spam. E dependendo da versão que ele for falar, lixo eletrônico. Professor, o que é isso? São mensagens que são identificadas pelo provedor como mensagens não indesejadas, beleza? Mas, pasmem, e por que eu falo que tem que enviar e-mail? Você enviou e-mail, você, tá? Ficou em itens enviados? O que aconteceu? Se o cara falar que não recebeu, fica de boa na lagoa, você já ganhou a causa. Por quê? Se o e-mail seu estiver em itens enviados, significa que o infeliz recebeu. Bom? Então, ele não pode falar o não repúdio. Ele fala assim, não estou sabendo desse e-mail. Aí você fala o seguinte, mas você olhou na caixa de entrada e não tinha? Não. Então, por que você não olhou no spam? Ah, não é obrigação minha. Claro que é. O e-mail é institucional, você tem que aprender a usar. Tá bom? Então, fiquem atentos. Enviou e-mail, está aqui em itens enviados, o e-mail foi disparado. Eu vou colocar um macete aqui para você não esquecer. Você enviou e o destinatário recebeu. Belezinha até então? Agora, você está num processo lá e o cara falou que não recebeu o e-mail. E você, por descuido, sei lá, ou por falta de competência, não viu. Gente, se o e-mail tiver em caixa de saída, o ferro vai entrar, tá? Porque caixa de saída, você enviou e-mail, mas o cara recebeu? Não, não recebeu, tá? Para que é utilizado a caixa de saída? Palavrinha-chave. Temporária. Eu utilizo muito isso aqui, por exemplo, porque está chovendo bastante, né? Está tendo bastante queda de conexão e a gente está num ambiente de home office. Então, e outra, a gente tem vários afazeres para realizar, não é só aquele momento de enviar o e-mail. Você tem que mexer com o programa, com projetos, etc. Então, o que eu faço? Eu pego, para não esquecer, porque eu sou esquecido, já pego, já formulo o e-mail e já mando. Mas está sem internet. Pois bem, ele vai ficar aqui na caixa de saída. Quando voltar a internet para mim, o que acontece? Voltou a internet para mim, sai da caixa de saída e vai para onde? Itens enviados. Automático. Não precisa fazer nada. Beleza? Outra coisa importante, tá? Eu falei para vocês que eu estou sem internet. Mas, por exemplo, eu estou mandando e-mail para um cara que está lá na China. Aí teve um vulcão lá que queimou toda a internet na China. O cara não vai receber, vocês concordam comigo? Então, o que acontece? Ele fica aqui. Aí, na hora que voltar a internet lá do destinatário, o que acontece? Volta aqui. Outra dica importante. Você enviou e-mail errado. Ele não vai ficar na caixa de saída. Ele retorna para você e fala assim, não foi possível encontrar o e-mail parará piriri. Beleza? Então, fiquem atentos. Se tiver na caixa de saída, alguém está com problema na internet. Ou é o emissor, que no caso é você, ou é o destinatário. Beleza?
E o mais fraquinho de todos, rascunho. Hoje, toda vez que você cria uma nova mensagem, você dá um Ctrl N da vida lá e cria uma mensagem nova, ele já automaticamente salva em rascunho. Tanto é, gente, que o rascunho hoje é tão inteligente que você fizer um upload, tá? Todo mundo sabe o que é upload, né? Pega do computador, joga para o e-mail, ele já grava lá dentro, beleza? E fiquem atentos, qual é a diferença entre spam e lixo eletrônico para lixeira ou itens excluídos? Alguém saberia me responder? Qual a diferença dos dois? Exatamente. A lixeira e os itens excluídos é quando você, ser humano, mandou o arquivo para lá. O spam e o lixo eletrônico é o provedor. Outra coisa, lembra do conceito de sistema operacional Windows? A lixeira é um local temporário ou permanente? Temporário. Na verdade, você sabe por que criaram a lixeira, né? Porque o usuário faz caca, né? Então, a lixeira é para você desfazer uma exclusão acidental. Mas conforme você vai excluindo, vai chegar um momento que os mais antigos são o quê? Excluídos de forma definitiva. Tudo bem? Agora, vamos falar, uma coisa importante. Cadê aqui? Itens enviados. Tem gente que utiliza um recurso chamado de confirmação de leitura. Isso aqui é importante, gente? Fala a verdade. Não serve para nada, tá? Não serve para nada. Porque você... Eu tô falando sério. Sabe por quê? Você manda um e-mail com confirmação de leitura. Vai cair uma notificação para mim. Se eu colocar não, eu coloco não. Não adianta nada. Agora, por exemplo, como que eu vou saber que o e-mail foi recebido com sucesso? Entendeu? O cara não pode negar, ele não pode utilizar o recurso de não repúdio. Agora, a confirmação de leitura, ele pode colocar não lá e não aparece. E você nem sabe se ele recebeu ou não. Aí você tem que ir lá, itens enviados. Ah, aquele safado recebeu o e-mail e não clicou em confirmação de leitura. Beleza? Como assim? Não, mas ele mandou para você, se tiver no itens enviados, aí tem duas coisas. Ou você viu se o e-mail está correto? Tem condição um negócio desse. Mas ele mandou print? Ou ele mostrou lá? Jesus, eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas você olhou no spam? Olha. Mas a outra... Olha, só tem uma hipótese para acontecer isso. Teve alguma regra lá que você não estava recebendo ou ele bloqueou você, mas por questão de concurso não existe, tá? Nem vamos focar nisso, senão você vai dar paranoica. Hã? Eu posso bloquear seu e-mail de não recebimento, só que você vai receber e vai direto para a lixeira. Eu não consigo ver o e-mail. Não, tá no itens enviados, você recebeu. Só que aí, por exemplo, esse negócio seu aí, exato. Eu posso falar uma coisa importante? Toda empresa de tecnologia, ela por padrão tem que manter os seus dados, eu não sei se é 5 ou 10 anos. Tanto é, lembra que eu falei que rede social tem muita gente que vai reprovar no psicotécnico? Fez um monte de abobrinha, agora mais com o nazismo aí, você viu que merda que vai dar isso aí? O que acontece? Se o cara fez uma apologia a isso, apagou toda a rede social, vai ligar um sinal de alerta. Se ele pedir um extrato, uma quebra de sigilo do Facebook, do Instagram, vai mostrar todos os posts que você fez. Tá bom? Tá bom? Oi? Então, quando não recebe, fica na caixa de saída. Foi boa colocação, gente. Outra coisa, se o destinatário, ele não recebeu o e-mail, tá? Fica na caixa de saída. Outra coisa, como que não pode receber o e-mail? Se o cara tiver com armazenamento lotado, ele não vai receber. Porque, por exemplo, a comunicação é entre duas vias. Não existe uma comunicação somente com o emissor.
Para a comunicação ser completa, eu tenho o emissor e o receptor. Vocês concordam comigo, né? Então, o que acontece? Não vai receber. E aí você pode perguntar, você pode ver lá que não está itens enviados, entendeu? Fica lá. Às vezes, nem para itens enviados, nem para caixa de saída fica lá sincronizando lá. Isso. Tá bom? Isso. Isso aí é, na verdade, os provedores mais robustos. Tem uns que nem mostra. Só que você consegue ver se está itens enviados ou não, tá? Como o nosso amigo falou, por parte jurídica, tá itens enviados e recebeu, tá bom? Onde que eu ia falar, Jesus? Falei sobre rascunho, lixeira. O nome agora. Eu ia falar. Tá, essa aqui é uma parte importante que são. Ah, lembrei. Nós estávamos falando de caixa de entrada, itens enviados. É possível criar uma caixa personalizada? Sim ou não? Bom, não sei você, mas é a primeira coisa que eu faço. Por que acontece? Você consegue dividir os e-mails de forma mais adequada. Então você pode criar as caixas, né? Lá, trabalho, pessoal, férias, comercial. Você pode criar uma estrutura bacana ali. É que nem nosso amigo Windows. Você não vai criando pasta, vai alocando os e-mails. E você pode criar regras também. Quando aquele e-mail daquele tal contato chegar, já automaticamente mover para aquela caixa tal. Belezinha? O que eu ia falar? Agora, tipos de envio. Isso aqui é muito importante, mas é muito importante mesmo. Nós temos o para, o CC e o CCO. Para é quando você vai encaminhar, fica atento que não é partido político não, tá? PSC. Sabe o que significa PSC? Para seu conhecimento. Normalmente, quando você utiliza o campo para, é quando é uma informação de comunicação interna. Por exemplo, amanhã não vai haver aula. Então, eu coloco todos os meus contatos no campo para. E ali ninguém sabe se é realmente uma cobrança ou se é algo muito importante. Agora, com cópia, palavra-chave, monitoramento. Então, você coloca 3, 4 e-mail e um e-mail no campo para, as pessoas que estão no campo para falam assim, ó, essa informação deve ser importante, porque tem um cara que está vendo lá, está olhando com cópia. E o CCO, gente, é o monitoramento oculto. Ele é utilizado para as duas coisas. Muito para marketing. Segundo, para quando você... Como eu vou falar aqui uma forma para vocês entenderem na prova? Quando você está com desconfiança de alguém. Eu vou colocar desconfiança, porque eu não consegui ver outra palavra. Oi? Não, não é espião, não. Você quer se precaver de uma coisa que pode acontecer, entendeu? Só que desconfiança. Agora eu vou explicar aqui do lado para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu posso apagar isso aqui? Então vamos lá. Então preste atenção. O D, todo mundo sabe que o D significa destinatário, a pessoa que está enviando, né? Pelo amor de Deus. Errar isso aqui, fala que não me conhece, tá? Você não vai passar no psicotécnico, bom? O para, tá? CC e CCO. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês passaram no concurso da Polícia Civil e vocês estão responsáveis por um projeto de drogas. Tá? Você vai lá no município de Cotriguaçu e vai ensinar para as pessoas como é que é droga, como prevenir, parará, periri, tipo aquele ProErd da vida, certo? E aí você vai mandar um e-mail para toda a população, informando que no dia 15 de fevereiro de 2022 vai ter uma ação da Polícia Civil, uma palestrante, uma doutora top dos top dos top. Pergunta do concurso da UFMT. Qual campo vocês vão utilizar para todos os cidadãos? Calma aí. Todos os cidadãos. Beleza? Dois, para o governador. 3, o delegado. O delegado é o responsável pela delegacia. Bom? Lembrando que quando eu falo todo cidadão, não é um e-mail não, tá? Todos os e-mails de todo cidadão. Beleza? Vamos começar pelo e-mail de todo cidadão. Qual campo vocês vão colocar? Para CC ou CCO? Quem acha que é para, levanta a mão.
Muito bem. Quem acha que é CCO? 2 pessoas. Quem acha que é CC? O resto? Misericórdia. Levanta a mão quem colocou para, por favor. Beleza. Vocês conhecem o município de Pedro Neca? É para lá que vocês vão, tá? Se você colocar no campo para, você vai dar uma dor de cabeça para a delegacia do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo, tá? E o que acontece? Se tiver no estágio probatório, você corre o risco de responder pelo PAD e ainda ser exonerado. Porque, tô falando sério. Ah, mas eu tô fazendo bem, eu tô cultivando a negócio das drogas. Preste atenção na merda que você fez. Quando você coloca no campo para, todas as pessoas que estão no campo para conseguem visualizar o nome do dono do e-mail e o e-mail. E lá tem um vizinho taradão. E você colocou também o e-mail da primeira-dama. Esse vizinho taradão começou a mandar fotos nudes para a primeira-dama. O prefeito possesso vai falar o seguinte: como que esse cidadão conseguiu ter o e-mail da primeira-dama? Aí a primeira-dama falou assim: foi lá do projeto ProErd. Quero o nome da responsável. É você. CREO. Tá? CREO. Então, fiquem atentos. Eu jamais posso colocar o campo para pessoas que não são do mesmo ambiente do que o meu. Porque, queira ou não, o cidadão ele não é do ambiente nosso. Então, está totalmente errado. Mas, agora eu vou fazer uma pergunta. Aonde que eu tenho que colocar o bendito do cidadão? CCO. Todo cidadão tem que estar aqui dentro, ó. Por quê? O que o CCO é? Ele recebe a mesma mensagem de todo mundo? Sim ou não? O mesmo conteúdo? Se tiver anexo, ele vai conseguir enxergar entre si? Não. Eu vou dividir esse todo cidadão, eu vou botar como se fosse 5 pessoas estivessem nessa cidade, tá bom? É o é o, como é que fala a palavra? É lá o da Araguaína, tá? Então, 1, 2, 3, vou botar 5. 4, 5. Tenho 5 e-mails. Todos os 5 vão receber esse e-mail, mas esse cara enxerga esse? Esse enxerga esse? E os restantes enxergam? Não, e vice-versa. Mas, quando a gente trabalha, a gente tem que mostrar serviço, beleza? E aí eu vou colocar o quem? Meu chefe, porque ele tem que ver que eu estou trabalhando. Então, o delegado ele é uma figura que todo mundo tem que ter contato, certo? Então, eu vou colocar o delegado aqui. Na verdade, eu vou mudar aqui, não vai ficar confuso. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E aí, todo cidadão não existe mais, tá? Então, aqui o governador vai ficar com 1. O governador vai ficar com 1. O delegado com 2. Então, o que acontece? Aqui no Concop, eu vou colocar o nosso amigo delegado. Beleza? Delegado. E pergunta, eu vou colocar o governador aonde? No para ou no CCO? Claro que não. Se eu colocar no para, todo mundo vai mandar mensagem direto pro governador. O governador é seu chefe, você sabe, né? Já vai perguntar quem foi o feliz que deu o meu e-mail. Então você coloca no CCO também, tá bom? Hã? Larga a mão, né? Tá? Aí o que acontece, ó? Vou colocar aqui, ó, o 2, que é o delegado. Não sei se tem investigador-chefe, né? Vou colocar aqui no investigador-chefe, que seria o número 8. Porque eu vou para o próximo slide e vou responder aqui dentro. E aí, preste atenção aqui, ó. Esse cidadão, o número 3, tá? Vou até colocar aqui o número do governador, ó. Ele falou o seguinte: recebeu o e-mail, e aí, eu posso apagar aqui? Vou colocar aqui, responder. Responder para todos. Último encaminhar. Esse cidadão 3, ele clicou para responder. Pergunta da prova. Quem é o e-mail que vai receber a resposta desse cidadão? Oi?
Somente destinatário. Excelente resposta. Agora, e se o cidadão 3 apertar isso aqui, ó? Responder para todos. Não, todo mundo quem? Vai perguntar na prova. Destinatário vai receber? Certa resposta. Quem mais? Vai receber? Certa resposta. TC vai responder? E esse pessoal aqui? Porque ele não enxerga. É como se ele recebesse uma mensagem só para ele. Vai ficar até todo ele vai ficar todo feliz. Nossa, recebi uma mensagem só para mim. Beleza? Então, conseguiram entender? Agora, e se esse cidadão pegou e encaminhou esse e-mail para o 10? Pergunta de prova. Quais outras pessoas vão receber esse e-mail? Só o 10, porque encaminhar é para uma pessoa de fora do contexto da mensagem. É como se fosse para uma terceira parte. Não. Muito bem a sua colocação. Quando eu coloco encaminhar, o timeline, o histórico do e-mail vai para outra pessoa. Beleza? Mas aí, a partir do momento que você encaminha, só vai para a pessoa que você marcar lá. Belezinha? Então, fiquem atentos. Porque hoje, a gente está trabalhando em home office. Vocês vão trabalhar em cidades distantes. E qual é o meio de comunicação oficial? E-mail. Então, como são 10 questões, eu tenho quase a certeza que vai cair uma questão de e-mail. Quase certeza. Tá? Isso. Por exemplo, se eu quiser encaminhar, colocar o 10 e o 11, quantas pessoas vai receber? 10 e o 11. Isso. Outra coisa também. O 3 eu cliquei para responder para todos. Responder para todos. Então, cliquei para responder para todos. Quais são as pessoas que vão receber? 2, 8 e destinatário. Mas se eu quiser excluir esse cara aqui, eu consigo? Sim, você vai lá, xizinho, exclui. E vai só para esse e para esse. Beleza? Tranquilo? Se ele responder para todos, ele só vai responder para quem? Para quem encaminhou, que no caso é o 3. Porque os outros, que nem a colega falou, vai ficar no tempo de histórico. Bem? E aí foi o que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa que é importante. Cada provedor de e-mail tem um limite. Tá? Então, eu consigo enviar qualquer tamanho de arquivo? Não. Outra coisa, eu consigo enviar qualquer tipo de arquivo? Não. Arquivos executáveis, o que são arquivos executáveis? Aquele que instala algum programa é proibido por todo e qualquer provedor. Ah, mas é um sistema que vai utilizar na delegacia. Aí, você tem que utilizar o aplicativo do Cuiabano, aquele que é a Jodia. Quem que é a Jodia? Compactador de arquivo. Lembra que a gente falou sobre Kibo e água sanitária? Iam falar em WinRAR, né? WinRAR ou WinZip. Mas o nome padrão é compactador de arquivo. Aí você comprime ele, ele vai. Ou, de preferência, coloca ele na nuvem. Porque tem alguns que conseguem enxergar dentro do arquivo compactado. E aí ele fala, ó, por questões de segurança vai ser bloqueado. Belezinha? Posso apagar aqui? Ou vocês estão copiando? Vou apagar porque senão vocês vão colar na questão, tá? Essa questão foi da Defensoria Pública nesse ano de 2021. Ah, professor, cai tudo isso sobre e-mail? Claro que cai. Infelizmente ou felizmente, o concurso de vocês tem uma exigência maior que da PM, tá? Dá para enxergar aí, turma? Eu tentei colocar o maior possível ainda. É que as questões dela é muito grande, né? Não pode ter preguiça de ler, gente. Hum? Vou ajudar, tá? Não. É para, to, né? Para, com cópia. Cópia oculta, from ED. From ED. CC, bebê. Quando é bold? Ou acho que é bold.
Voltou na sua frente? Perdão. Vou sentar aqui. Qual que eu vou... Quem acertar essa aí vai pro TAF. Ok, gente. Quem fez, fez. Não mais não. Tá? Qual o gabarito? B de bola? Pode falar. Ah, não sei. Tô sem backup. Vamos lá. Todo mundo marcou B? E? Não, é B de bola ou é E? B. Tem alguém que acha diferente? Levanta a mão quem acha que é B, por favor. E o resto? Pessoal do fundão, o que tá acontecendo? Estão mais perdidos que segue um tiroteio? Chutam aí a questão. Ah, eu gostei, ó. Já vamos ter um que vai pra Itaúba. E? Gostei ainda. Rondolândia. Mais uma. C? Quem marcou C? Escutei. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. C. Porto Estrela. Então vamos lá. Preste atenção, tá? Questão muito bem feita. Tá? E olha que eu não sou muito fã dela, mas ela arrebentou nessa questão, tá? Bruno enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho, né, para Carlos, carlos@e-mail, né? Outra coisa que eu errei, e eu acho que foi até um